Caríssimo Padre Joãozinho, meu irmão no Ministério Ordenado, caríssimos irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós nos encontramos, não somente nesta noite, mas por uma sequência de noites, para em comunidade viver a novena de Santa Teresinha do Menino Jesus. Toda vez que uma comunidade se reúne para uma experiência de novena, colhe de Deus um tempo de graça. Então todos os que estão entrando nesta novena, estão entrando num tempo da graça do Senhor. Alguém poderia perguntar, mas Padre Luiz Fernando, Deus não nos concede graças o tempo todo? É óbvio, a resposta é sim. Mas é próprio da pedagogia de Deus escolher tempos especiais para nos conceder a sua graça. E com certeza, o tempo da novena é um desses tempos especiais que Deus escolhe para nos derramar, para nos conceder a sua graça. É um tempo também em que nós lembramos que temos uma intercessora, temos uma amiga no céu. Também faz parte da pedagogia de Deus escolher santos, santas, para nos acompanhar com a sua oração, com a sua intercessão, a nossa caminhada cristã neste mundo. E também, meus irmãos, é um tempo de nós lembrarmos que temos alguém para quem podemos olhar e podemos imitar. Quem é Teresinha do Menino Jesus? Uma discípula de Jesus. Alguém que seguiu Jesus com fidelidade. Ser humano, de carne e osso como nós, também teve seus pecados, também teve suas fraquezas, mas foi sobrepujante nela a fidelidade ao seguimento de Jesus. E é por isso que nós a honramos hoje como santa. Olhamos para a vida dela, podemos imitá-la, podemos segui-la, porque o caminho que ela fez nos leva a Jesus de Nazaré. Irmãos, cada noite desta novena, nós teremos a oportunidade de meditar sobre um tema. Os vossos párocos, Padre Anderson, Padre Joãozinho, escolheram temas que pudessem ir animando, norteando cada noite da novena. E para esta nossa primeira noite, nós vamos olhar para Santa Teresinha do Menino Jesus como aquela que é possuidora de uma alma missionária. Santa Teresinha do Menino Jesus, nós conhecemos sua vida, uma santa carmelita, portanto viveu vida de clausura, nunca saiu do convento, desde que entrou no convento na adolescência, até os seus 24 anos, quando fez a sua Páscoa, nunca saiu do convento. E nós a chamamos de padroeira das missões. 1997, o mesmo Papa que a canonizou, o Papa Pio XI, a proclamou, junto com São Francisco Xavier, padroeira das missões. Todos na igreja, quando olham para esse fato, ficam um pouco indagados. Como pode alguém que nunca foi missionária, alguém que nunca foi para a missão, ser a padroeira da missão? Ano passado, eu tive a oportunidade de fazer uma peregrinação até o túmulo de São Pedro Claver, um espanhol que veio evangelizar a Colômbia. Está sepultado na Colômbia, na cidade de Cartagena. São Pedro Claver tinha o hábito de anotar todos os sacramentos que ele celebrava. Só 2 dados. Foram 300.000 batismos. 300.000 batismos. 5.000 confissões. Um verdadeiro missionário. E ele não é o padroeiro das missões. E essa mocinha aqui, que nunca saiu do convento, é a padroeira das missões. Dá para entender um negócio desse?
Então talvez a pergunta que nós poderíamos nos fazer nesta noite é por quê? Por que a igreja olhou para a Teresinha do Menino Jesus e a proclamou padroeira das missões, a possuidora de uma alma missionária? Talvez uma primeira pergunta anterior a esta é responder: o que é missão? O que é essa palavra missão? E teríamos muitas explicações, mas eu gosto de uma muito simples, dada pelo Papa Paulo VI. O Papa Paulo VI dizia: missão é dar Cristo ao mundo. Missão é dar Cristo ao mundo. Todo missionário, a missionária, é aquele que oferece Jesus para o mundo, oferece Cristo para o mundo. A missão não é um processo de proselitismo, onde nós temos que convencer o outro a se tornar católico. Não é esse o papel do missionário, uma conversão em massa à força. Mas o missionário é aquele que, vivendo o seu encontro pessoal com Jesus, oferece Jesus para o mundo. O Papa Francisco, na carta que escreveu sobre Santa Teresinha, vai dizer o seguinte dela: Teresinha teve um encontro tão profundo com Jesus, ela se tornou tão íntima de Jesus, que ela não poderia fazer outra coisa senão exalar o suave odor de Jesus para o mundo. Se o missionário é aquele que oferece Cristo para o mundo, podemos olhar para Teresinha e chamá-la de missionária. Porque a maneira como ela viveu o seu encontro com Jesus foi tão profundo, foi tão íntimo, que todos os que têm contato com Santa Teresinha chegam a Jesus, se encontram com Jesus. É muito recente na memória da nossa cidade ainda a visita das relíquias de Santa Teresinha. Quantos testemunhos, quantas histórias nós escutamos, quantas pessoas disseram: padre, nem devoto de Santa Teresinha eu era, mas a hora que eu vi as relíquias, a hora que eu vi aquela experiência das pessoas, algo me tocou, algo me sensibilizou. Quanta gente fez uma experiência profunda de encontro com Jesus por meio dessa seta, dessa ponte que é Santa Teresinha. Repito, que não aponta para ela mesma, mas aponta para Jesus. Por isso que ela é Santa Teresinha do Menino Jesus. O caminho que ela faz conosco é um caminho que nos leva a Jesus. O missionário é aquele que dá Cristo ao mundo. Teresinha viveu o seu encontro com Jesus e oferece Jesus para todos nós. Talvez aqui nós já temos um primeiro motivo para chamá-la de padroeira das missões. Mas não só isso. Toda a missão, ela é um empenho. Toda missão é um empenho. Não é fácil ser missionário. Quando nós assumimos uma nova missão na igreja, essa missão vem com um empenho, com um desafio, com um sacrifício, que ora conseguimos corresponder, em alguns momentos também não conseguimos corresponder. Mas o que é certo? Todo missionário, a missionária, precisa se empenhar, precisa se sacrificar. Vocês que têm vida de igreja, catequista, salmista, leitor, você que se dedica a vir à missa todas as semanas, sabe do que nós estamos falando. Não é fácil. Tem mais motivos para nós não virmos do que para nós virmos. Então é um empenho. O missionário passa por um empenho. Ele precisa reescolher Jesus todos os dias. Não foi diferente com Teresinha. Teresinha precisou viver esse empenho para estar com Jesus. Aquilo que ela chamava dessa pequena via, esse caminho que precisa ir sendo percorrido para chegar até Jesus. Santa Teresinha tinha 2 amigos missionários. Um que era missionário na China
e outro que era missionário na África. Ambos sacerdotes. E existe um arquivo epistolar, cartas, que Teresinha trocou com esses dois padres. Eles iam contando para ela os desafios da missão, os sacrifícios da missão. E Teresinha, conforme ia lendo essas cartas, ia rezando, intercedendo, oferecendo a sua vida de oração pela missão. Foi se empenhando. Tanto que nos escritos de Teresinha, quando ela vai falar dos seus desejos, desejava ser apóstola, desejava ser sacerdote, desejava ser missionária. Ela tinha esse desejo no coração. Mas ela não foi padre. E aí não podemos esquecer que Teresinha do Menino Jesus era filha de Santa Teresa de Ávila, a patrona do Carmelo, a grande mística inspiradora da reforma do Carmelo. E nos escritos de Teresa de Ávila, ela prezava pelo seguinte: o desejo de desejar já é o primeiro passo. O desejo de desejar já é o primeiro passo. Às vezes nós ficamos muito focados em chegar lá na frente, em conseguir. Mas não, o empenho não começa pelo conseguir. O empenho começa pelo querer, pelo desejar. Eu desejo ser uma pessoa melhor. Eu desejo ser uma pessoa mais generosa. Eu desejo perdoar. Eu desejo servir mais os meus irmãos. E esse desejo de desejar já é o primeiro passo. Então, naquele momento, lá no Carmelo de Lisieux, quando Teresinha desejou ser missionária, ela já alcançou o seu propósito. Ela se tornou missionária. Porque o seu desejo alcançou o mundo. Alcançou os lugares em que ela não podia estar. Quando olhamos para Teresinha, nós aprendemos a trabalhar com os nossos desejos. O que temos desejado? Temos desejado ser cristãos melhores, católicos melhores, seguir Jesus melhor, com mais empenho. Teresinha nos aponta esse caminho. Se a missão é um impulso, então nós temos que perguntar: como está o nosso empenho missionário? O missionário não é um título. Não é porque eu trabalho na igreja que eu sou missionário. Não é porque eu sou padre que eu sou missionário. A missão não depende de um título. A missão depende de um encontro pessoal com Jesus. Aquela pessoa que se encontra com Jesus irradia Jesus para o mundo. Fica muito claro para nós. Não precisa de explicação. Não precisa de uma estrela na testa, de um uniforme, de uma roupa diferente. Nós sabemos quando uma pessoa é de Deus e sabemos quando uma pessoa não é de Deus. O encontro com o amor de Deus irradia essa presença de Deus. E se é assim, meus irmãos, vivermos essa novena, vivermos a nossa devoção por Santa Teresinha do Menino Jesus, escutarmos a palavra, recebermos o corpo e o sangue do Senhor, nada mais é que ferramentas, espaços para nós nos encontrarmos com Jesus. E se o nosso encontro for verdadeiro, real, forte, vamos irradiar essa presença de Jesus para o mundo. Essa é a grande graça que nós queremos colher, de nos tornarmos missionários, não como um título, mas como alguém que, como Teresinha, fez um encontro pessoal com o Senhor e irradia, espalha esse odor do Senhor por onde passa. Termino com uma citação do nosso querido Papa Francisco, na carta que ele escreveu, Só a Confiança, falando de Santa Teresinha. No número 9, ele fala de Teresinha como missionária. E ele vai dizer o seguinte: Teresinha não concebia sua consagração a Deus sem a busca do bem dos irmãos. Por isso é a padroeira das missões. Teresinha não concebia
a sua consagração a Deus sem a busca do bem dos irmãos. Por isso é padroeira das missões. Por que ela é padroeira das missões? O Papa responde: porque ela queria o bem dos seus irmãos. Porque ela queria o bem dos seus irmãos. Aquilo que acabamos de ouvir no Evangelho. Quem quer ser grande deve tornar-se o servidor de todos. Quem quer ser grande deve ser pequeno como uma criança. É quem busca o bem dos irmãos que realmente é o missionário. Teresinha é padroeira das missões porque quis o bem de todos os seus irmãos. Desejou passar o céu despejando sobre a terra a sua chuva de rosa. É o bem dos irmãos que ela quer. Por isso é chamada padroeira das missões. Que a grande Santa Teresinha do Menino Jesus nos inspire também a sermos missionários, a levarmos para o mundo essa presença de Jesus. Leva-me aonde os homens necessitem de tuas palavras, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Mais uma vez. Leva-me aonde os homens necessitem das palavras, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Onde tiver um irmão, uma irmã precisando de Jesus, nós podemos ser missionários, levando a presença de Jesus. E assim como Teresinha, possuiremos uma alma missionária. Que Deus nos ajude. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu